hoje nós estamos recebendo aqui um convidado que vai falar sobre neurolinguística, PNL. Ele vai explicar o que significa PNL. Jeová Teles, ele é escritor, palestrante, presidente da SINAI, Sociedade Internacional de Neurolinguística. E nós vamos entender já o que significa neurolinguística, PNL, o que significa tudo isso. Então fiquem ligados aí. Bom, nosso amigo aqui, o Rebouça, nós estamos aqui, o Márcio, o Rebouça. Muito boa noite a todos, boa noite, telespectadores. Vamos então entender um pouco sobre o que é isso que é tão usado hoje, principalmente pelos coaches. Márcio. Boa noite, tema realmente relevante, principalmente para esse momento, né? Nós estamos precisando entender melhor a psique humana. Sem sombra de dúvida, será muito ensinamento, muita informação para o nosso telespectador. Com certeza absoluta. Giovanni Teles, muito obrigado por ter vindo, aceitar o nosso convite. E você vai ter que explicar um bocado de coisa aí para o nosso público em casa aí, porque está todo mundo curioso para saber o que é PNL. Vamos começar assim? O que significa a sigla PNL? Muito bem, muito boa noite. Prazer estar aqui, fico feliz pelo convite. E vamos falar do que é a PNL, né? A sigla em si significa Programação Neurolinguística e é uma ferramenta que foi criada na década de 70. Né? Então, para falar um pouquinho de PNL, deixa eu trazer um pouquinho a história. A PNL foi criada na década de 70 através de um jovem, ele tinha 19 anos na época, Universidade de Santa Cruz, na Califórnia, e ele se fez uma pergunta: por que algumas pessoas são bem-sucedidas e outras não? Por que duas pessoas fazendo a mesma coisa, uma consegue e outra não? Será que existia algum preconceito cósmico, alguma acepção de pessoas, alguma coisa que faria uma discriminação? E ele quis entender o comportamento humano. Na época ele era matemático e programador de computadores e um cara de exatas que resolveu estudar humanas. E eu acho que, na minha opinião, foi a combinação perfeita. E ele começou a estudar comportamento humano e querer entender como que as pessoas faziam o que elas faziam. E aí essa busca que ele fez na época, nem se chamava PNL, era um grupo de estudo na faculdade, e acabou se tornando essa ferramenta que hoje é muito utilizada, né? O Rebouça até falou pelos coaches, mas muito utilizada pelas pessoas bem-sucedidas, é utilizada muito pelos coaches, mas é usada na política, é usada na manipulação, é usada na persuasão, é usada na influência e é usada por diversas pessoas. Vai ter aquelas pessoas que ela aprendeu por osmose, ou seja, ela usa PNL sem saber que é PNL, alguém ensinou e ela faz, né? E vai ter aquelas pessoas que vão buscar a ferramenta. Não, gostei, eu quero aprender mais. E vai ter aquelas pessoas que usam, mas não diz que usa, porque usa de uma forma não querer despertar nas pessoas a curiosidade. Então, o PNL é uma ferramenta, na minha opinião, muito poderosa, vamos dizer assim, porque ajuda a entender o comportamento humano, ajuda a entender como que as pessoas fazem, o que elas fazem, ajuda a influenciar e ajuda uma série de coisas. Mas vamos começar a entender, então. O PNL nós já sabemos o que é, né? Vamos começar a entender. Você disse assim, na sua fala, você disse assim, duas pessoas que fazem a mesma coisa, uma tem sucesso, outra não tem sucesso. Mas não pode ser por uma desorganização administrativa? Ponto. Eu sempre digo o seguinte, se fosse para mim escolher entre ser organizado, ser perfeccionista e não ser, obviamente, se você não é perfeccionista, não dirige, não tem regras, não tem as coisas muito bem estabelecidas e tal, você não vai para lugar nenhum, negócio nenhum. Né? Isso. Agora, vamos lá. Duas pessoas com o mesmo negócio. Eu e o Rebouças montamos lá um restaurante, o mesmo nome, uma franquia do Rebouças, os lugares, o mesmo PIB e tal. O meu não foi para frente, o dele foi para frente. Isso é só por conta do meu intelecto neurolinguístico? Não, né? O que acontece? O que a PNL vai estudar, né? A programação neurolinguística. A PNL estuda três coisas. Isso, dentro da linguagem, né? Neuro é a parte que estuda nosso sistema nervoso, a conexão neurológica que a linguagem faz, né? A programação é como que eu consigo organizar isso na minha cabeça. E a linguística, que é a própria linguagem, o estudo da linguagem e a conexão com tudo isso. Só que quando a PNL estuda a linguagem, ela estuda três tipos de linguagem.
linguagem verbal, aquilo que eu falo, linguagem corporal, como o meu corpo fala, e um terceiro tipo de linguagem que pouquíssimas pessoas se dão conta, que é a linguagem interna. É aquilo que você diz para você mesmo. Essa linguagem interna é que vai fazer a diferença. E o que tem a ver com a administração? Isso tudo. O que acontece? Dentro do processo de uma pessoa conseguir ser bem-sucedida, por exemplo, ela vai lá e monta um restaurante, o exemplo do restaurante. Eu e o Rebouça, vai. Isso, montou um restaurante. Aí, por que um consegue e outro não? Aliás, deixa eu falar uma coisinha. Felipe's Camarões, aqui no Porto da Azul, do lado do posto de gasolina, é o restaurante do nosso amigo Rebouça. Eu fui lá para prestigiar e tá só top. Show. Pode continuar, doutor. Feito o convite, eu vou lá também. E o que acontece? Duas pessoas montam um restaurante. Tem os mesmos recursos, fazem as mesmas coisas, certo? A questão do restaurante é um pouco mais complexa, certo? Porque envolve muitas coisas. Funcionário, envolve como que o dono se comporta. Envolve o cara da área de administração. Envolve, mas tem muitas variantes nesse caso. Vamos pegar um exemplo que talvez quem está nos assistindo... Eu estou te questionando para entender bem, Isso. entendeu? Senão o cara vai achar que ele vai fazer um curso de neurolinguística e vai ser o cara mais milionário do planeta, e não é assim. Exatamente, não é bem assim. Tem muitas variantes, coisas que vão variar. O que acontece? Vamos pegar um exemplo de um vendedor, que é um exemplo que talvez quem está nos assistindo vai se conectar mais fácil. Eu acho que aí cabe mais, a neuro. Isso, porque vamos pegar um vendedor. É o dom de convencer, de Dois vendedores, com o mesmo produto. Os mesmos produtos, as mesmas condições, a empresa dá as mesmas condições, dá os mesmos mailing e tal, o mesmo recurso. Os dois têm a mesma coisa, o mesmo produto. Não tem o outro tem mais privilégio, não. Um consegue bons resultados e outros não. O outro não. Aí eu acredito naquilo que você está falando. Então a neurolinguística vai entender o que esse cara pensa que ele consegue ter mais resultado do que esse. Então a neurolinguística seria dirigido para certos segmentos, não para todos. Seria dirigido para melhorar o comportamento. E aí, se o meu comportamento como administrador de restaurante, eu estou tendo um comportamento, por exemplo, eu não sei delegar, eu não sei, por exemplo, me comunicar bem com meus funcionários, eu sou rude, eu sou grosso, a neurolinguística vai me ajudar. Ninguém vai para lugar nenhum desse jeito. É o que eu te falei, desorganizado também ninguém vai para lugar nenhum. Então a PNL vai ajudar em qualquer área, mas vai ajudar a nível de entender aquele comportamento, o que eu penso para fazer aquilo. E essa é a frase mais importante. O que você pensa para fazer é mais importante do que você faz. E isso que a neurolinguística vai estudar. É a minha linguagem interna, a minha linguagem, o que eu digo para mim mesmo, isso vai influenciar. Eu tenho um exemplo bem clássico que talvez faça sentido, que é o seguinte. Há uns 5 anos atrás, 5, 6 anos atrás, eu tive um aluno que ele é dono da autoescola. E aí, Giovanni, eu queria um treinamento para os meus alunos que vão fazer prova de legislação. Eu falei, beleza, o que é que você quer? Eu quero que você monte um conteúdo para memorização e ficar tranquilo na hora da prova. Beleza? Aí fui lá. Tinha uns 45 alunos. Eu fui lá, dei o treinamento. Quando terminou, alguns alunos vieram conversar comigo. E teve uma aluna em especial que eu nunca esqueci. Ela chegou e falou, eu não aprendo. Aí eu perguntei, como você sabe? Ela já se bloqueou. Aí ela falou, eu fui reprovada 14 vezes em legislação. 14 vezes em legislação. Em legislação. 14 vezes. A prova para tirar a prova teórica. A prova teórica. Aí 14 vezes é muitas vezes, pô. Entendeu? Então, qual a diferença entre ela, que foi reprovada 14 vezes, e uma pessoa que passou de primeira? Mas você concorda que tem... Eu preciso interromper, eu preciso fazer pegar os pontos. Sim. Mas você concorda que hoje, na sociedade, nós vivemos no analfabetismo institucional? Ou seja, que o entendimento das pessoas está muito aquém. Você, às vezes, a pessoa sabe ler e escrever, mas não entende o que você fala. Sim. Eu costumo dizer o seguinte, que com 10 que você conversa, 10,5 não entende o que você fala. É muito raro, não, é muito raro. Hoje, eu particularmente tenho esse sentimento. Você sentar com uma pessoa e ter um diálogo bacana, espontâneo, sem ter ofensa, apesar das opiniões serem diferentes. E o entendimento ser bem apurado, bem
bem... Tá entendendo? Ficar bem, porque você fala... Eu não sei se você já sofreu com isso, Rebouças, mas a maioria das pessoas você fala e a pessoa não sabe o que você está falando. Marcieri, assim, na verdade, eu sou, data máxima vem aqui, todo respeito, mas eu sou um grande, digamos assim, crítico dessa história de coach, né? Porque o coach, ele quer dizer o seguinte, a solução está em você. É você que vai conseguir, é você. E eu costumo dizer que tem muita gente ficando milionária com isso, certo? Lotando aí hotéis, aí cria o nome do método X, método Y, aí lota hotéis aí para a pessoa ficar lá até de madrugada gritando, eu posso, eu consigo, eu posso, eu consigo, eu posso, eu consigo, sai de lá achando que vai conquistar o mundo, na segunda-feira pega uma gripe e tem vontade de morrer. Porque isso é fast food. Isso aí não faz ninguém mudar, não faz ninguém ter sucesso, não. O Laí Ribeiro fez muito isso, né? Esses encontros. Eu ministrei você aula. Dava nota de $1, Eu ministrei. Isso aí é enganação, é enganar o povo quem faz esse tipo de coisa. Eu ministrei aula durante quase 8 anos. Em curso preparatório para concurso, curso preparatório para OAB. Parei de dar aula porque o escritório não dava mais tempo, devido ao meu escritório. E eu também, na época, fiquei com rouquidão crônica, né? E o meu instrumento de trabalho, a voz, eu não podia. Porque era manhã, tarde e noite dando aula para concurso. Inclusive, deve ter muito ex-aluno meu aí assistindo, quero deixar um abraço. Eu tenho ex-aluno meu na PM, na Guarda Municipal de vários municípios, nas de trânsito, na Polícia Federal, no Ministério Público, alunos que hoje são advogados, fizeram para a prova da OAB comigo. Então, eu dei aula em muitos concursos durante uns 8 anos. E determinada vez eu fui convidado para ministrar um curso, eu não vou dizer aqui o nome por uma questão de ética, eu fui convidado para ministrar um curso preparatório para concurso de direito penal em um cursinho no centro da cidade. Grande o cursinho. A sala lotada, era negócio de 80, 100 alunos numa sala. E eu comecei a ministrar minha aula, como já vim ministrando há anos. E meu irmão, Marcieri, quando deu o intervalo, eu fui falar com o dono do cursinho. Eu disse, professor fulano, essa turma não tem condição de fazer concurso, esse concurso não. Eles estão jogando dinheiro fora. Eles não têm a menor condição, aqui não tem incentivo, eles não têm capacitação mesmo. Eles não conseguem entender o básico do direito. Como é que o pessoal desse vai querer fazer concurso? Então, assim, existem pessoas que realmente, pessoas já com idade já avançada, eu não estou dizendo aqui que a pessoa não pode começar do 0 aos 40. Pode, mas ela tem que começar do 0. Ela não pode querer pular etapas e querer dar uma de doutor lá na frente, não. Sim, né? Aí eu concordo, mas assim, veja bem, só para a gente ficar bem claro aqui o seguinte, ó, a posição do Giovanni aqui é o seguinte, aí vem a pergunta que eu queria fazer para ele. Ele não reúne pessoas, ele não vende, ele não faz aqueles vídeos que eu acho que em todos os segmentos tem da pilantra. vida, como tem advogado, como tem médico, como tem mas coach. eu fiz esse histórico. Eu compartilho da mesma ideia do Rebouças, que coach, o cara não tem nada, ele vai me ensinar o que? Um dia o cara, eu estou numa reunião, o cara, eu sou coach, eu falei, coach o quê? Quantos milhões você tem na conta? Eu tenho 500 milhões. Você tem quanto? Aí ele falou assim, não, mas o fato de você ter 500 milhões não significa que eu não posso ter. Eu falei, certo. Mas eu tenho alguma coisa para ensinar. Você tem quanto na conta? Você chegou no ponto. Tu tá entendendo? Não é por você ter 500 milhões. Dele. Não é por você ter 500 milhões, é por como você ganhou aquilo. Como eu ganhei. Porque o que acontece é o seguinte, o cara se alvora, eu sou coach, eu sou coach, eu sou coach. E não tem nada. E já tem neguinho aqui em Fortaleza não, que tá mas milionário. A maioria não tem nada. Não. Mas tá milionário com isso de coach. Antes nunca fez nada na vida. Nunca foi chefe, presidente de uma grande empresa. Não foi, Giovanni. Nunca fez nada crescer. Para ficar bem entendido, não foi. O que o Rebouças está querendo traduzir em miúdos é o seguinte. O cara, porque é o seguinte. Eu não tenho o que ensinar. O Abílio Diniz fala muito isso. Que papo furado de coach. O cara, eu pergunto pro cara, você foi já piso de fábrica? Piso de fábrica é o que a gente fala na vida do empreendedor, ou seja, você já teve a vivência, que nem eu comecei numa padaria, hoje eu sou dono do Atacadão, do Carrefour, do Extra, Você tem essa conversa para me passar alguma coisa? Se você tem, eu vou te ouvir. O que o Rebouças está querendo colocar, que eu quero saber de você, a questão é essa. Não, mas deixa eu finalizar e fazer a pergunta. E aí, bom, o que eu quero dizer é o seguinte, diante disso que eu falei, né?
eu estou falando aqui, não estou falando de você, porque eu não sei como é a forma que você trabalha. Estou falando aqui, por isso que eu falei, dos coaches em geral. Né? Eu não sei nem se você é coach, sei que você vai falar de PNL aí. Então é o seguinte, uma pessoa dessa, que ela está nos assistindo agora, quer fazer um curso preparatório. Eu sempre digo o seguinte também, não existe falta de capacidade, existe falta de estudo, falta de se preparar. Eu tive alunos que cursaram na faculdade de Direito, com 45 anos de idade, 50 anos de idade, entraram, e hoje advogam, e advogam bem. Né? Então, assim, mas o que é que o PNL, já que foi o tema que foi tratado, o que é que a PNL, como poderia ajudar uma pessoa dessas, que está no curso preparatório, ela está ali muitas vezes para agradar o pai, ou muitas vezes está enganando a si mesma, porque ela vai poder dizer o seguinte, pelo menos eu fiz o cursinho, eu fiz a minha parte, mas, mas no íntimo ela sabe que não tem preparo para aquilo. Como é que o PNL pode ajudar essa pessoa? Muito boa pergunta. Muito boa. Em relação aos coaches, né, o que acontece? Já me perguntaram assim, Giovanni, a PNL veio do coach? Né? Então infelizmente existe esse vínculo, essa ligação, né? Só que o que acontece? PNL veio das terapias, da psicologia, do comportamental, e o coach veio do esporte. Quando o verdadeiro coach... tanto que a tradução é literal, treinador. Isso, é literal, né? Isso. É tanto que o verdadeiro coach ele surgiu na época por um professor de tênis que queria entender por como que os tenistas faziam, e isso foi levando uma metodologia. Então, o coach, o verdadeiro coach, ele veio do esporte, que literalmente o coach você pode dizer que é um personal. O coach, o verdadeiro coach, né? Não que o cara vai lá e engana, né? Então, esse é o verdadeiro coach. É o cara que ele é um personal e vai ajudar você a atingir um objetivo. Que não tem nada a ver com o PNL. Não tem nada a ver com o PNL. Apesar que alguns coaches se utilizam da ferramenta de PNL, exatamente. Assim como psicólogos se utilizam de ferramenta de PNL, psicanalista. Eu tenho alunos psiquiatras, eu tenho alunos psicólogos, eu tenho alunos que estudam comigo, faz a formação comigo, porque o cara já é psicólogo, o cara é psiquiatra, estudou 9 anos, 10 anos, e vai fazer a formação comigo para quê? Para aumentar o repertório, aumentar as ferramentas. Então, é um complemento ferramental. Assim como quem quer aprender a falar em público, assim quem quer eliminar o medo. Então, respondendo a pergunta, como é que ajuda para uma pessoa de concurso? Você fala uma coisa fundamental. Às vezes, a pessoa ela não sabe o que ela quer. Eu diria que a primeira coisa que a PNL ajudaria era levar esse concurseiro a saber o que ele quer. O que você quer de verdade? De fato, na tua vida, para a tua vida. Para a tua vida. Eu acho não que é na tua vida, é para a tua vida, né? Exatamente. Porque a tua profissão é para a tua vida, isso, não é? Isso. Né? Se você dissesse assim, Giovanni, você tem 2 minutos para resumir PNL. Eu ia resumir da seguinte forma. Saber o que quer, estratégia e flexibilidade. Isso é PNL. Se a pessoa ela sabe o que ela quer. Então, aí, fundamento total. Primeiro, o que a PNL ensina? Primeiro, eu quero saber... Direcionamento. Sabe o que é que tu quer, quero saber o que você quer. Isso. Segundo. Aí seria estratégias. Qual a sua estratégia? Como atingir o objetivo. Terceiro. Entendeu? A flexibilidade. Para que a flexibilidade? Para saber se está funcionando ou não e eu mudar. Porque tem pessoas que são muito rígidas. É do meu jeito, tem que ser do meu jeito. E saber também se eu acrescentava mais uma aí, se ele tem disciplina. Aí... Que é o principal, senão não vai para lugar nenhum. Aí a disciplina entra aí, sabe onde? Na estratégia. Porque eu não consigo. Por que eu não consigo? O que eu faço que não deixa eu conseguir o resultado? Aí eu ia investigar as estratégias. Pô, voltando para a menina de 14 vezes reprovada, eu fiquei tão assustado porque eu nunca vi alguém ser reprovado 14 vezes. E aí foi o que eu fiz. Eu peguei uma apostila na hora. Falei, alguém me arranja uma apostila? Aí eu dei na mão dela. Lê isso aqui para mim. Abri avulso. Aí caiu na matéria no assunto motorizar álcool e a gasolina. Eu leio isso aqui para mim. Direção defensiva, não só de mecânica, né? Isso. Aí motorizar álcool e a gasolina. Aí eu tirei a apostila dela. Mudei de assunto. Botei para o assunto motorizar álcool e a gasolina. E adivinha? Ela sabia o assunto. Naquela hora eu fiquei aliviado, porque ela não tinha déficit de atenção e não tinha déficit de aprendizagem. Não tinha déficit de atenção nem aprendizagem. Porque de repente, se ela foi reprovada 14 vezes, poderia ser que ela tivesse algum déficit de aprendizagem, de atenção, algum déficit neurológico, né? Mas ela não tinha. Aí, uma coisa mais grave. Isso, assim. Poderia ter. E aí eu tive que partir, sabe para quê? Estratégia. Eu cheguei para ela e disse assim, ó, me ensina a ser reprovado 14 vezes. Aí ela,
Não sei. Eu falei, sabe, já fez 14? Aí ela ficou pensando. Aí eu disse assim para ela, eu vou te ajudar a me ensinar o que é que você pensa, sente e ouve antes de fazer a prova. Eu estou pouco me lixando o que você sente, faz na hora da prova. Quero saber antes. Aí ela, como assim? Eu vou te ajudar mais ainda. Feche os olhos. Ela fechou. Imagine que você está se vestindo. Imagine que você se vestiu. Imagine que você está indo para a parada de ônibus. Imagine que você entrou no ônibus. Você não está fazendo a prova. Imagine que você entrou no ônibus. O que é que você pensa, sente e ouve antes de fazer a prova? E ela disse para mim, de olhos fechados, disse, eu ouço uma voz dizendo que eu sou burra. Aí eu disse para ela, você está me dizendo que se eu colocar uma voz na minha cabeça dizendo que eu sou burro, eu consigo ser aprovado 14 vezes? Aí ela, talvez. Aí eu fiz uma técnica para que essa voz não influencie mais ela, para que ela pudesse ter uma outra voz interna e mandei ela embora. Uma semana depois, sabe que me liga? O dono da autoescola. Giovanni, lembra da fulana? Lembro, 14 vezes. Ela tá aqui, ela tá chorando. Eu até pensei assim, 15ª, né? Ela passou, tá emocionada, quer te agradecer. Aí sabe o que eu disse para ele? Nem falei com ela. Diga para ela que ela passou por mérito dela. Ela sabia as respostas. Ela só tinha uma excelente estratégia para ser reprovada. E esse é o ponto. Ela tinha uma autossabotagem, né? Esse é o ponto que eu quero chegar. Às vezes, o que está matando é a estratégia da pessoa. E quando eu estou falando de estratégia é o que é que eu penso, o que é que eu sinto antes de fazer. E a PNL vai ajudar nisso. Você sabe que é importante você dizer isso? Porque me recordou uma fase da minha vida, assim, eu tinha lá em São Paulo, no escritório de advocacia, um desembargador aposentado que escrevia as defesas mais, vamos dizer assim, difíceis tecnicamente para se defender. Na hora de atender o cliente, ele não sabia nem o que falava. Mas na hora de escrever, que depois você olhava a peça, é um negócio absurdo tecnicamente. Existem pessoas no movimento do direito que têm grande facilidade. Isso vai de encontro com o que você está falando, né? Quer dizer, para se expressar para o cliente, eu não consigo vender a ideia. Mas se você deixar eu escrever aqui, Marciele, não vai ter melhor escrita do que a minha. Isso acontecia muito. E era muito engraçado. E ele também não sabia cobrar. Porque ele fazia a peça, e você lia a peça e falava, nossa. Esse aí é um grande déficit da grande maioria dos advogados. Absurdo a peça. Absurdo a peça, né? Aí, quanto é? Me dá qualquer coisa. Pô, não é assim. Quer dizer, então também não se valoriza como profissional, né? Exatamente. Márcio, pode falar. Marciele, eu queria fazer um contraponto, até para ajudar o telespectador, em relação ao comentário do Rebouças, com a data vênia, que ele usa a expressão também data vênia. Com cuidado com a expressão, esse negócio de coach, não sei o quê, não vale, ou é balela, porque como nós somos da área da educação, o coaching hoje, o senhor deve saber disso, né? Embora explicou as distinções entre esse projeto neurolinguístico do coaching, o coaching hoje é reconhecido por praticamente todas as nações. Não foi isso que ele falou. Eu concordo com o que ele falou assim, não, eu vou te deixar você falar. Não, o Rebouças. Não, mas ninguém fala então, cara. Não. Vai apagar. Mas você fala no segundo bloco, não tem problema. Começa a falar, você a gente continua. Não, o que o Rebouças falou foi o seguinte, 90% dos é só pegar ele não a gravação generalizou. dele. É só pegar a gravação aí. Ele não generalizou. Ele falou que esse negócio de coach é balela. Você Eu falou, sou Rebouças. um grande crítico do coach. Eu sou um grande crítico do coach. Porque o coach, ele vende um produto que é fictício. Ele vende você consegue, você pode. É diferente do que ele fez aqui. É bem diferente. E eu tô dizendo fez aqui uma técnica contra que Sim, diz mas tem uma postura de de calma. Estou discutindo um assunto, tem que ter calma. Mas aí o tempo São vai as dizer que opiniões. acabou o tempo. Não, vai acabar o tempo. Aí você fala assim, acabou o tempo, mano. Você volta no segundo tempo e fala à vontade. O que nós estamos dizendo aqui, que existe, quando você fala os coaches, da mesma forma que você está falando, os coaches, mas não são todos. 90%. Você não sabe nem o que eu ia falar? Eu estava nos primeiros 10 segundos da minha fala. Conclua. Vai. Conclua. Você está falando os coaches na filosofia. Mas você já está com esse medo, você precisa fazer um curso PNL. Vai ter que cortar mesmo aí, então vai para frente. Vai ter que... O que nós estamos dizendo aqui é o seguinte,
O que o Rebouças colocou não foi criticando nem o Giovanni, nem criticando os coaches todos em geral. Eu não sou muito a favor de coach. Ele criticou geral. Porém, ele criticou geral. Você critica geral, você nunca vai ouvir criticou ninguém. geral. Que nem o Abílio Diniz falou, se o cara tem chão de fábrica para falar, eu vou ouvi-lo. Por que eu estou criticando geral? É. Porque os coaches de hoje, me mostre um Não, que seja um Abílio Diniz. Tem. Me mostre um. Tem, por exemplo, eu vou te dar um exemplo aqui. Diga aí. Nós temos grandes empresários em vários segmentos. Não quero que você confunda palestrante com coach. Não, coach, que se identifica como coach. Inclusive tem na Fiesp, nós sabemos... Diga o nome de um. Eu estou puxando aqui na mente. Tiago Brunet é coach. Tiago Brunet é uma desgraça. Tiago Brunet é uma coach. desgraça para a igreja mundial. Eu conheço centenas de pessoas. Ele perverte a palavra que foram de Deus. ajudadas por ele. Pervertendo a palavra de Deus, Mas foi entrar na usando questão o nome de coach. Vai o programa Usando só o pra nome isso. de coach. O cara que abriu a boca para dizer que se Jesus estivesse no lugar de Adão, tinha feito a mesma coisa. Mas nós não estamos discutindo teologia, não. Estou falando de Rebouças. coach, mas ele não se diz coach. Mas você está usando um comentário da teologia. Ele não se Falando diz Giovanni, coach. me ajuda aí. Eu acho que precisa todo mundo fazer um cursinho com você lá pra melhorar. Ele destrói Giovanni, Por um isso que segmento todo dizendo que é deixa o coach. Giovanni Por continuar. isso que eu falei que PNL são resumidas em 3 coisas. Saber o que quer, estratégia e flexibilidade. Às vezes, se eu sou rígido, se eu generalizo as coisas, né? No caso, a opinião dele, respeito. Ah, Giovanni, eu sou averso ao coach. Porque, de repente, essa experiência que ele tem em relação ao coach é porque a referência que ele tem não são positivas. Exato. Se ele tivesse algumas referências positivas, ele poderia ter uma opinião diferente. E eu, o que eu faço? Como um bom neurolinguístico, eu respeito. Porque eu sou flexível. Então, a flexibilidade, cara, se as pessoas fossem flexíveis, as pessoas iriam mais longe. Eu já né? não radicalizo como o Rebouças Isso, radicalizou. isso. Eu sei que tem coaches, mas são coaches que têm o chão de fábrica, que têm experiência Não de conheço. vida. O que eu estou dizendo Entendeu? aqui é o seguinte. Aí também, quando o Márcio vem com a fala dele e diz assim, não, os coaches, ele também está generalizando todos. Você não sabe nem o que eu ia falar. Sim, eu mas- estava comentando, Mas dizendo, fale, fica à ó, o vontade. Rebouças generalizou, e ele está concordando, Com certeza. confirmando que generalizou. Com certeza. Sim. Eu ia dizer que embora o professor também, não é isso? Sim. Embora o professor, ele tenha dito que há uma origem do projeto que ele nos traz, para o coaching, um começou no esporte, outro na psicologia, dá para perceber claramente que há uma similaridade. E eu ia defender o quê? Que o coaching hoje, em quase todos os países, é tomado primeiro como uma ciência. Não é balela, é ciência. Eu conheço essa. Na minha opinião, eu estou falando da minha opinião, é balela. Mas eu- Aí fica eu pro posso dar a minha. telespectador Deixa ele falar. decidir. Pode Mas falar. eu posso dar a minha. Eu conheço excelentes instituições acadêmicas, universitárias, que hoje trabalham coaching. Mas você não precisa, você vai rasgar a fichinha toda do programa. Trabalham coaching como processo de graduação, processo de pós-graduação. Mas acabou, nós vamos continuar vendo com aí? esse assunto. É Nós temos assim, que contar. professor. Ó, nós vamos pro segundo bloco agora e o Márcio vai continuar com a fala dele aqui, o que ele acha dos coaches. Fiquem ligados aí. Então, voltando aqui pro segundo bloco, o Márcio, vou deixar ele falar, ele tomou uma aguinha aqui, ele vai falar agora. Os coaches, quer dizer que todos os coaches Maravilha. Não, tá gravado aí, em nenhum momento eu falei que todo coaching é isso. Nenhum momento eu falei. Eu vou repetir o que eu falei. Na maioria dos países, Não, vamos falar Sim. do Brasil, aqui do Brasil. no Brasil Isso, também, vamos falar daqui. o coaching é tomado primeiro como uma ciência. Várias instituições acadêmicas, universitárias, hoje, têm o curso de graduação, pós-graduação, especialização, mestrado e até doutorado em coaching. O que é que eu quero dizer com isso? Que o coaching, no lugar de ser tomado pelos acadêmicos... Mas tem isso na faculdade? Tem esse Tem. curso? Tem, inclusive Tem? te ajudando, eu também sou professor de pós-graduação e já dei aula de pós, onde o módulo falava sobre coach também. Muito bem. Não, mas tá falando de Falava graduação sobre em coach. de coach, Ele tá falando de graduação em coach. Graduação, pós-graduação. Qual é a faculdade que tem graduação Vou em dar um coach? exemplo, de
instituição que é norte-americana. Não, fala do Brasil. Não, eu tô falando nacional, Você vocês querem restringir. Você quer comparar cabeças? Mas nós aqui temos... o berço de estelionatário do mundo é no Brasil, Mas meu irmão. nós temos diversos líderes de coaching. Mudou o nome agora a faculdade de chamar 171, pós-graduação. Aquele cara do também tá Instagram, generalizando. aquele cara do Você Tinder, percebe? deve ser coach. O senhor Aquele tá cara do lado de Tinder dois deve ser generalistas. coach. Do Tinder. Mas O golpista O cara do do Tinder Mais é uma coach. vez. É um coach. Mais uma vez eu não consegui terminar a minha Mas fala. não fica nervoso, vai com Termina. calma, Termina. termina. Só eu que fico nervoso. Nós vamos aqui deixar nesse você programa. falar, pô, vai. Mas vou continuar. Eu não tenho a obrigação de citar uma instituição nacional, porque a minha fala começou por a maioria dos países. Mas eu vou citar uma instituição norte-americana que diversos brasileiros já fizeram um curso lá. Inclusive o renomado escritor Augusto Cury. O doutorado dele é nessa instituição. Mas no Brasil existe Eu graduação posso em coach? Uma continuar? pergunta. Não, eu posso Existe falar? graduação em coach no Brasil? O doutor Augusto Não. Cury, ele opera no Brasil. A atuação dele é Mas no não Brasil. existe graduação em coach no Brasil. Pronto, então a minha fala está desfeita por causa Eu tô disso? perguntando só, rapaz. Sim. Tá calma. Então, Amanda. eu citei anteriormente o Thiago Brunet. Você já veio e criticou o Thiago Thiago Brunet. Brunet, ó, fala o seguinte, Thiago Brunet. Thiago Olha lá, Brunet, olha lá. para de enganar o povo nas igrejas, porque isso tem um preço. Vou continuar. A opinião dele. Thiago Brunet. David Azevedo também, pare. Vou continuar. Thiago Brunet e Augusto Cury são apenas dois grandes nomes brasileiros que estudaram coaching, estudaram inclusive nessa instituição chamada Florida Christian University, lá dos Estados Unidos, renomada, inclusive de origem, de base cristã. Não, cristã não. Pode ser qualquer coisa, mas cristão não tem cristão no meio daquele... Pelo visto, o Rebouças desconhece a instituição. Ele não sabe... Eu conheço qual os a frutos. O professor Eu tô talvez falando dos conheça. frutos. Tô falando dos O professor frutos. talvez conheça. Você conhece a árvore pelos Moral da frutos. história. Aí vem o seguinte, a fala do Rebouças sobre aqueles que estão enganando o povo, ora, minha gente, acabei de falar, o coaching é ciência. Nós temos na área de medicina, na área do direito, que é a sua, nós temos na área de teologia, que é a nossa, vários profissionais enganando o povo. Ou não tem? Coach. Esteticistas enganando Coach. o povo. Não, Giovanni, gostaria Isso é coach também. eu gostaria que o Pelo amor de Deus, professor, minha gente. eu queria que o professor dissesse agora, ouviu a opinião dos dois, o debate e tal, intenso, né? Mas que se diga de passagem, quem não tem chão de fábrica não pode dar conselho para ninguém. Tá entendendo? Não adianta o cara chegar lá, que se formou não sei aonde. É igual o padre dar conselho para casamento, para casar em E casamento. o médico que tem algum problema de veja saúde, ele bem, não pode ser como é que médico, faz? né? Veja bem, veja Não é bem, isso? veja bem. O médico não pode ser médico se ele tiver alguma enfermidade, né? Não, ele pode falar, ele pode ser oculto dentro da medicina se ele for médico. Mas se ele tiver chão de fábrica, não adianta Não, ele também sair de uma faculdade ou dos Estados Unidos, ou da Alemanha, ou da onde quer que seja, e agora eu sou o melhor do mundo, sou o coach. Nunca botou empresa para frente. Então, não adianta. Nunca prosperou em nada. Vamos deixar o professor falar sobre isso. Isso não um é pouco? ciência, né? Porque é complicado. É complicado o cara chegar e querer passar alguma coisa para alguém se nunca teve participação naquilo, nunca fez nada, entendeu? Isso não é ciência, Existe uma coisa que dentro dessas da autoajuda, né? Vamos dizer assim, da autoajuda. Esse negócio é complicado. É, não. Autoajuda, Isso. irmão. Segue de a outro. Existe o coach, né? Que realmente eu concordo que eu acho que o coach ele vai muito mais longe do que é isso hoje visto, porque existe lá. Eu acho que a partir do momento, acho que começou aí, sabe quando? Bolsa, quando a galera do coach começou a misturar com religião. Eu acho que começou aí. Porque não antagônico. existe... A ideologia Isso. coach é antagônica à ideologia cristã. Isso. Porque não sou eu. Eu é acho Deus. que eu Deixa acho ele que, falar, deixa eu acho que começou a, vamos dizer assim, o coach ser banalizado, denegrido, mal falado, quando alguns coaches, que a gente sabe quem, os picas aí. Não, Giovanni, alguns não, Giovanni. Não seja tão. Não seja tão. Essa Não parte seja corta. tão. Não seja tão. A última palavra Não, que só ele botar falou, o corta. não seja tão bonzinho. Porque o que tem de bandido. Não, mas aí... Bandido, estelionatário, vagabundo. Dizendo que é coach, reúne. E pior que milhões de pessoas. Vamos Não, dar o mas- dinheiro não, lá. mas- Vamos Aí dar o cara dinheiro. vai lá falar um monte de besteira.
Não, mas se a gente pegar... Que não tem, eu acho Por que eu falo alguns? o verdadeiro coach, para Ó. mim, é um cara, por exemplo, vamos dizer assim, vamos falar o Abílio Diniz. Eu sou o rei do supermercado. Então eu posso reunir pessoas que querem entender de supermercado e passar a visão, os problemas que tem, como tem que ser montado, o nível de equilíbrio e tal. De supermercado. Nível de equilíbrio. Tá? Agora o cara quer entrar na sua vida, esses Zé Ruelas aí, querem entrar na sua vida. E Esses Zé Ruelas? Esses Zé Ruelas coaches, tá? Eles querem entrar na sua vida Com soluções mágicas. com a varinha de cordão tem. Mas o Por coach que que não é que- solução mágica, não, Porque coach. assim, por que eu falo alguns? Porque são formados milhares de coaches por ano. Verdade. É. Aí se eu disser os coaches, eu estou colocando esses milhares. Por Generalizando. exemplo, eu já fiz formações em coach. Aí se eu disser os coaches, eu vou ter que me incluir. Entende? Então, essa é a questão. Eu não atuo como coach? Não, mas eu fiz a formação de coach. Por que eu fiz? Curiosidade. Antes que alguém falasse, eu preferia ter a minha própria opinião. Me falaram de um guru aí, que inclusive eu acho que ele Guru sabe aí, quem é. o guru. Ele ficou milionário. Eu não vou citar o nome, mas eu concordo com ele. Nunca colocou nenhuma Isso. empresa para frente, as que colocou quebrou Tem razão. e depois ficou milionário dizendo que é coach. Isso. Inclusive dentro das igrejas enganando as pessoas. Isso. Aí o que acontece? Me falaram muito desse coach. Fala o nome. Não, porque não é cabível. Isso, não é cabível. E aí o que acontece? Ao invés de eu ouvir falar, sabe o que eu fiz? Eu fui lá assistir um curso dele. Tu jogou esse dinheiro no mato, Para quê? Para jogou esse dinheiro fora. Para ter minha própria opinião. Porque eu preferiria ter minha própria opinião do que ouvir falar. E qual foi seu Entendeu? sentimento? Meu sentimento é que Perdeu R$800. Não foi esse o valor? eu tinha ganho da bolsa. Tinha ganho na Eu bolsa? tinha ganho da bolsa. Ah, aí tá certo. Aí eu pensei, eu vou lá conhecer. Perdeu só tempo mesmo. Então, Ele foi mais esperto. Perdeu só Então, o tempo. o que acontece? Eu percebi a metodologia, o método que ele faz, né? O método que ele faz para vender dentro do processo, certo? Existe uma coisa que se chama estafa mental. Estafa mental. Qual é o melhor momento para você vender para alguém? Se ela tiver com estafa mental. E o que o treinamento faz? Esse é o lance. Ele Estafa a ele pessoa. leva estafa a pessoa. leva a estafa. Porque o treinamento ele vai até meia-noite, 1h da manhã e Esse tal. é o lance. Todo fim de semana. Isso. Então aí o que acontece? Se eu estou na minha estafa mental e lá para meia-noite eu vendo, agora você vai comprar um produto de R$3.000. Agora você vai comprar um produto de R$4.000. E eu estou nessa estafa mental, o que acontece? A mente... Eu compro pra ir embora logo. pra se livrar. Não, porque a mente tem um processo que ela automatiza as coisas. 5% da nossa mente é consciente e 95% é inconsciente. Então, quando eu estou cansado, é como se eu entrasse no modo automático. Então, é muito mais fácil você influenciar alguém quando ela está cansada, quando ela está estafada. É muito mais fácil. Então, eu percebi toda uma metodologia, né? Que eu falei, pô, é aquela história, né? Não é de Deus, não. Isso é um estelionato psicológico, cara. Isso não é de Deus, não. Então, eu acho Isso é que estelionato. o coach foi Isso é banalizado. estelionato. Mas você já citou o nome que você considera que é um grande coach. Então você já não tem a opinião de que é genérico. Não, eu não existe mas é a coach. opinião dele. Não, presta atenção. Não, eu tô querendo o Abílio mostrar para o Diniz telespectador. tem gabarito para ministrar palestra para pessoas Você ligadas à iria, área se de- quisesse montar o Se eu supermercado. tivesse nessa área, O não supermercado. tenha dúvida. Ou você não iria para uma palestra do Claro. Silvio Santos? Então eu vou lhe fazer do cara uma que era, pergunta. do cara que era Claro, camelô claro. e Então se tornou dono de banco, banquete, Então você- se tornou dono de uma... Você já Aliás- deu a sua opinião sobre o Thiago. Aliás, Mas Brunet, eu ele te não é pergunto. coach, ele não é Ele coach, é o Silvio Santos. Ele é coach, Silvio assim. Santos. Mas eu vou lhe dar uma outra Não, o pessoa. Thiago Brunet, pelo amor de Não, Deus. vou lhe fazer outra pergunta. Qual o seu parecer sobre... Exatamente, ele é coach. Deixa eu Ele terminar só a é pergunta. coach. Então vamos para um terceiro nome. Foi citado Abílio Diniz, foi citado Thiago Brunet, vamos para um terceiro nome. Qual o seu parecer Se eu sobre o conhecer- trabalho que é realizado aqui no Brasil do Augusto Cury? Cara, eu não posso mentir a opinião porque eu nunca assisti nada do Augusto Cury, eu só conheço o nome. Certo. Então, como é que eu vou? Eu emito opinião sobre o Vitor Azevedo, sobre o Thiago Brunet, por quê? Porque eu já me dei ao trabalho. Mas, Como Augusto, ele fez de mas forma sábia, falando- para emitir a própria opinião, ele fez o que? Ele foi lá. Não, pronto. Eu Fala também isso. fui, desse cara aí, eu fui também, tá? Mas eu fui sem nem querer, eu nem sabia que ia ter isso lá. Eu fui e não vou nem Não, contar o que eu aconteceu. citei o Augusto. Agora, o do Thiago Brunet, por quê? Porque eu me dei o trabalho de me sentar aqui, pegar e assistir 10, 15, 20 vídeos dele, sem exagerar números, Certo. que era para não dar uma opinião infundada. Eu tinha Mas que dar opinião. eu citei- Ainda mais um cara que é o cara que tem mais seguidores no mundo.
certo? De pessoas de igreja, ele é o que tem mais seguidores no mundo. E ele conduz multidões para o inferno. Eu citei o Augusto Cury porque milhões de pessoas no Brasil, só no Brasil... Aí, mas eu não tenho como emitir opinião sobre ele. Não, eu citei porque... Augusto Cury faz o quê na linha empresarial? Eu citei... Não, porque eu não estou fechando... Eu sei que ele é renomado, agora eu nunca parei para assistir. O coach não tem o foco, o viés apenas empresarial. Quem disse isso? Não. É assim, professor? É isso que eu ia falar. Não. Deixa o professor falar. Fala. Eu só queria terminar a minha fala sobre o Augusto Cury. Não, mas tanto que o Thiago Brunet não é empresarial. É não, eu só queria terminar a minha fala do Augusto Cury. Com crescimento pessoal contra a Bíblia, inclusive. Milhões de pessoas no Brasil reconhecem que tiveram as suas vidas impactadas, mudadas, através do Augusto Cury. E ele tem formação em coach e reconhece a importância do coach. Da mesma forma, aí eu fiz uma nada. Ele é o quê? Ele é o quê? Psiquiatra. Psiquiatra. Mas da mesma forma, nós temos aí o Edir Macedo, nós temos aí o Valdomiro Santiago, que também milhões de pessoas vão lá e mudam. Porque também é tudo farinha do mesmo saco. Mas esses aí nem se intitulam de coach. Farinha do mesmo saco. Puro preconceito do Maciel. Passa o Pix lá pro Valdomiro. Preconceito puro. Não é preconceito, não é realidade. Passa o Pix lá pro Valdomiro. Você sabe um cara que se diz crente e diz abertamente que apoia o aborto. Calma aí, você agora há pouco falou que desconhece o trabalho do Augusto Cury. Do Augusto Cury, não tô falando dele não. Depois o Maciel falou que botou no mesmo pacote. Mas você corroborou com ele. Não, mas ele colocou o Augusto Cury no mesmo pacote. Ele colocou no mesmo pacote. Não, eu não. Augusto Cury com o Edir Macedo. Não. Vamos organizar de novo aqui. Professor Giovanni, o que o senhor captou aí? Vai, fala aí, vamos fazer um PNL aqui. Resumo pra gente sair do coach, né? Porque senão a gente vai ficar coach aqui. Tá bom, não vá para negócio de coach. PNL, eu gostei do que ele contou sobre esse método que ele usou com essa... Por quê? Agora, deixa eu dizer só uma coisa para você. Existe sim esse tipo de ciência. Eu ministrava aula na faculdade. Sim, eu ministrava aula na faculdade, na FANOL, quando era FANOL, o nome, ministrei aula lá por quase 5 anos, de direito penal, família, dei aula lá até de direito internacional. E eu tive um problema com a turma lá, que era muito grande, era muito aluno dentro de uma sala, e o pessoal estava mal acostumado, quando era começo de semestre, a pescar. E eu fico indignado com história de pesca, eu queria evitar. Aí eu liguei para um amigo meu que fez... MBA em Ohio, questão de PNL, tudo, o cara é fera. O André Loyola, um abraço, André, lá de Teresina, do Piauí. E eu perguntei, André, existe alguma coisa aí, alguma técnica, cara, para os meus alunos não pescarem? Eu tive essa ideia de ligar para ele. Ele, cara, fala o seguinte, vamos quebrar o processo mental deles. Aí eu digo, como é que é isso? Tu coloca as fileiras de cadeiras, uma de frente para ti e uma de costa. Uma de frente para ti e uma de costa, uma de frente para ti e de costa. Assim eu fiz. Bora, turma, essa fila aqui, continua de frente para mim, essa aqui, todo mundo vira a carteira de costa. E assim fiz as filas todas. Mas sério, eu nunca vi aquilo na minha vida. Teve aluna que chegou para mim e disse, professor, pelo amor de Deus, me deixa ficar normal que eu estou com vontade de vomitar. Aí eu disse, é mesmo, tô aqui, ela realmente está de outra cor já. Eu peguei, não, você vai ficar de frente aqui, tal. Meu amigo, eu coloquei eles nessa posição, não precisei nem ficar como dia aqui no Ceará, pastorando, né, vigiando. Foi um festival de 0, 1, 2, 3. Nas notas de todo mundo, ninguém conseguiu pescar. É impressionante, são técnicas que a gente que é leigo nessa área talvez não entenda, e aí ele vai entender, né, e vai poder dizer o que aconteceu aí. Isso, porque a PNL vai levar a pessoa a entender justamente como a mente funciona. Por isso que uma das definições da PNL, tem várias definições, e uma delas é Manual de Instruções da Mente. Se eu entendo como que a mente funciona, eu vou entender de comportamento, o que levou aquela jovem a ser reprovada 14 vezes. Quebrar o processo mental, que esse meu amigo falou. Isso, né? Existe um padrão. Envolve psicologia, psiquiatria, envolve né? tudo isso. Isso é ciência. Sim. Agora, quando você treina para enganar... Para eu treinar alguém, eu tenho para levar o povo a... Isso aqui é ciência. Para levar o povo à estafa... E depois fazer com que eles comprem o material que eu quero vender, isso se chama 171, estelionato. Muito diferente. E principalmente... Agora, se eu fosse, eu só quero fazer um adendo aqui, se eu fosse montar um restaurante, eu não preciso fazer parte de uma palestra do cara que tem... Não, vou montar um restaurante. Sabe quem seria um coach para mim? Por exemplo, Chico do Caranguejo, eu vou lá falar com ele. Sim. Aí me dá o caminho das pedras. Né? Se eu fosse montar um salão de cabeleireiro, né? Tá lá no Jaça. No Jaça. Entende o que eu tô falando? Eu sou um homem de TV.
Então, se alguém vai fazer TV, Vou ouvir o Silvio vem falar Santos. comigo. Então, o que eu quero dizer é cada macaco no seu galho. Não é, agora, quem pega uma multidão, leva ao estresse psicológico, aí está, pra Vendendo vender uma um produto, solução. é estelionato. Ou tô falando besteira aí, pô? Vendendo uma solução É estelionatário. E quem está defendendo Tá esse entendendo? povo? É estelionatário, não tô Tem alguém falando. defendendo esse Não, não povo tô aqui? falando aqui, ninguém tá falando. Nós estamos falando o seguinte, isso Abra. é o efeito Abra. manada que leva a população ao estresse psicológico para vender o teu produto. E o pior, Macieri, tem gente hoje já viciada em coach. Tem. Viciado tem em gente coach. pra E tudo. assim, para ficar claro, assim, a minha opinião em relação a isso, né? Existe excelentes coaches no mercado, milhares de coaches são formados todos os anos, certo? E aí, por isso que eu falei, alguns coaches, porque não é todo coach que coloca milhares de pessoas numa sala, não é todo coach que faz isso, não consegue encher uma sala. E aí, existe uma diferença entre o coach e o mentor. Isso que você falou, se eu sou TV, eu procurei o Silvio Santos, se eu no restaurante, Chico Caranguejo. Aí existe uma categoria que é pouquíssima falada e confundida com o coach, que é o mentor. E o mentor é legal, porque o mentor... Tem vivência. O mentor, ele vai pegar a própria experiência É dele... personal, ele dá aula só para aquele aluno. É lógico. Isso, exatamente, personal, é só personalizado, é só eu e você. Pode ser até em entendeu? grupo, não tem problema. Não, mas esse que ele está Isso. falando é porque é um Como mercado tem, que mas- tem hoje muito grande. Mas Isso. tem hoje, eu tenho grupos hoje, E- você quer montar um restaurante, fale comigo, eu tenho uma rede, por exemplo, tem o cara da Pizza Hut, que ele faz esse tipo de curso. Mas o cara é dono da Pizza Hut, meu, ele pode falar. Isso. Tá entendendo, ô irmão? Aí Pô, existe a categoria dos mentores, né? É o cara que é especialista em uma área. Ele, por exemplo, ele é especialista em emagrecimento. Então, aí ele pega uma pessoa que quer emagrecer. O cara é especialista, sei lá, em bloqueios emocionais. Eu posso me considerar Isso eu acho legal. Eu posso me considerar um especialista em medos. Hein? Em medos. Medos. Por quê? Porque eu tenho muitos Fobias. alunos, em fobias, muitos alunos que tinham medo de falar em público. Recentemente, ano passado, um humorista me procurou, um humorista muito conhecido, que estava com pânico de entrar no avião, entendeu? Fiz 3 encontros com ele, individual, obviamente. Tá né? viajando. E tá viajando. Entendeu? Medo de dirigir. Medo de dirigir. Então, Claustrofobia. Então, a minha especialidade, você se especializou em quê? Eu acabei me especializando nas fobias e medos, né? Medo de falar em público, essas coisas. Então, eu acredito que a confusão que algumas pessoas fazem em relação ao coach existe aqueles coaches que a gente pode contar nos dedos, que o cara enche uma sala e aí mete a lenha, Tome né? blá, blá, blá. Isso. E ainda mistura com Deus, que eu sou totalmente contra. Acho que não deveria misturar as Jamais, coisas. jamais. E aí o cara começa... Eu até digo para quem está nos assistindo, ó, um aviso. Se um dia alguém chegar para você e tentar vender alguma coisa para você em nome de Deus, cai fora. Sai fora. Porque não existe palavra mais que influencie mais do que a palavra Deus. Aí o cara se apropria disso, e aí ele usa a palavra de Deus, aí você prefere, agora compre. E eu vou te dar Agora aqui um compre. complemento da dica dele. Se você vê alguém usando a palavra de Deus e falando, é porque ele está no teu barquinho, ele está contigo. Pula fora, meu irmão. Não tem isso na Bíblia, não. O negócio de estar no teu barquinho, não. Jesus falava, arrependei-vos. É chegado o reino dos céus. Papo reto, como se diz hoje. Então, se usar emocionalismo, ele está querendo usar, talvez até ele seja bom de PNL, talvez ele seja até bom de técnica, e está usando emocional para chegar até você. Pula fora. Tá abusando. Professor, focando aí na sua área realmente, porque eu confesso que a gente realmente gastou muito tempo falando de coaching, né? Mas Qual faz a- parte, faz qual parte. qual a relevância dessa área, dessa ciência, da chamada neurociência? Porque assim, o senhor falou sobre não juntar, não misturar as coisas, né? Isso. Mas nós sabemos que a neurociência, ela tem participação nisso, e uma das áreas da neurociência que é estudada hoje é exatamente a questão da espiritualidade, da religião. Então, como distinguir, como separar as coisas? Neurociência para esse foco, neurociência para outras finalidades. O que acontece? Tem uma ferramenta dentro da própria PNL, né, como você bem falou, que a gente vai falar de missão, vai falar de propósito e vai levar a pessoa, levar ela a entender que a espiritualidade é importante. Ela tem uma conexão com Deus e tal, né? Mas a gente, pelo menos a pessoa que ela é centrada na PNL, ela não vai dizer assim,
Porque Deus, e começa a pregar Deus. Ela vai estimular, vai incentivar que a espiritualidade para ela é importante. Ela ter essa... A falta de espiritualidade leva à depressão. Não nominar, né? Isso, não Até nominar. em respeito Isso. a tantos credos, né? Isso, porque vamos supor, eu tenho E lá... no meu caso, que eu sou agnóstico. É um candidato a ter uma depressão. É melhor você ir para a igreja. Não, mas Eu, aí que domingo, tem. nunca Mas, vou aí, ter. mas Vai. olha só que interessante. Quando essa ferramenta específica, que a gente estimula a pessoa, que a gente chama de níveis neurológicos, essa ferramenta ela foi desenvolvida a primeira vez pelo um antropólogo, que ele trouxe como níveis de aprendizagem. Depois foi readaptada pelo Robert Dilts, que é aluno do cara da PNL, como nível neurológico. E o que ele percebe? Que um problema X, por exemplo, você tem um problema, não importa qual seja o problema dela, ela pode ser avaliada isso no nível de ambiente, pode ser avaliada isso a um nível de repente, de comportamento, a um nível de habilidade, a um nível de crenças, a um nível de identidade ou espiritualidade. Aí você fala assim, pô, Giovanni, mas aí o cara que é incrédulo, o cara que é ateu, mesmo ateu ele vai ter a espiritualidade. E esse é o segredo. Não, e aí que tá, aí eu acredito. Quer que eu diga por quê? Isso. Porque E esse Não, tem ele- espírito, ele cara. que é o professor. Porque não, mas dessa área eu sou o professor. Dessa área o professor sou eu. Todo ser humano tem um espírito. Não importa se ele diz que crê ou não crê. Mas ele tem um espírito. Aliás, deixa eu falar uma coisa E aí pra por isso nós vocês. chamamos de níveis Eu sempre neurológicos. falo, as pessoas às vezes me perguntam assim, você tem fé? Fé, para mim, deveria ser como visão, fato, deveria ser um dos sentidos. Todo mundo tem fé e deposita em alguma coisa. Por isso que existe a religião. Religiosidade é outra coisa, religião é outra coisa. São duas coisas distintas, não pode se misturar. Né? Aonde você deposita a sua fé, Carlão? Eis a questão. Esse é o ponto. Porque eu não vou depositar naquilo que eu não acredito. Né? Ah, você acredita em Jesus Cristo? Óbvio que eu acredito. Ele peregrinou, passou pela terra, pregou e tal. Agora, que ele é filho de Deus, não acredito. Você está entendendo? Sim. Então, isso é muito de pessoa para pessoa, né? Então, eu não radicalizo também, como o ateu faz. O ateu, se você perguntar para ele, você acredita em Jesus Cristo? Não, nem a pau. Tá entendendo ou não? Sim, Então, sim. eu sei, vamos dizer assim, dividir essas questões. Que para mim, o Jesus Cristo é uma pessoa, para os religiosos é outra, entendeu? Eu não confundo. E religião e religiosidade é outra coisa. Nós estamos terminando bem rapidinho. Só fechar aqui, aí eu pergunto para o professor, você acredita então que essa questão da espiritualidade, independente do credo, pode contribuir ou não para essa questão do caminho de sucesso? Como ferramenta e como isso estudado como um dos níveis neurológicos, sim, eu acredito que a É como o Rebouças falou, A que a espiritualidade espiritualidade está dentro de você. Isso, Todo mundo tem espírito. isso. O meu é espírito porco, é? Mas vamos lá, pessoal. A vocês eu aí creio de que casa. Nós estamos encerrando o programa hoje, nessa terça-feira, né? E a semana começou quente. Uma ótima final de semana para vocês. Mas antes disso, Rebouças, as considerações? Eu não posso deixar de falar isso, né? Marcia disse que crê em Jesus como um homem que passou por essa terra. Eu creio em Jesus como um homem que era Deus e que me tirou da morte, do coronavírus, quando eu passei 2 horas sem respirar, todo o rosto da cabeça aos pés. Então, creio que ele é Deus. Carlos Rebouças, advogado cristão, meu Instagram.